Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no texto que está indicado aí na tela, Isaías, capítulo 40, o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, está anotado aí do verso 29 em diante, mas vou sugerir a gente retroceder um pouquinho ao verso 27. Então, do verso 27 ao verso 31. Mesmo assentados como os irmãos se encontram, eu convido a preciosa atenção dos irmãos para a leitura que eu farei no texto bíblico, que diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala desse animal, desse bicho, da águia. E de fato, o mundo animal traz diversas lições que são muito úteis a nós, seres humanos, inclusive que a palavra de Deus usa para nos ilustrar certas passagens da nossa vida, certas lições que são profundas e que nós temos que aprender com elas. Quando a palavra de Deus fala, por exemplo, sobre a formiga, ela nos alerta sobre o trabalho, sobre a questão da previdência. A formiga como um ser previdente que faz o seu trabalho de forma bem articulada. Quando a palavra de Deus fala sobre as abelhas, elas nos ensinam sobre a técnica da sua organização. Quando a Bíblia fala sobre as ovelhas têm a nos ensinar a dependência que elas têm e a confiança que elas têm no pastor, especialmente a dependência do pastor. Quando a Bíblia fala dos pardais, os pardais ilustram a confiança que devemos ter na providência divina. E várias passagens da Escritura falam a respeito da águia, de sorte que a águia é, por assim dizer, uma professora de Deus, a pedagoga de Deus, e nós temos lições importantes a aprender com esse animal. A águia é reconhecida pelas alturas celestes onde ela voa, onde ela habita. Ela é conhecida por sua força, por sua nobreza. E nós cantamos aqui um cântico, e esse cântico fala que nós vivemos de pé, que nós estamos de pé, e que muitas forças vieram para tentar sufocar a igreja, suplantar a igreja, e que a igreja venceu tudo isso. De certa forma, o povo de Deus é esse povo forte, mas muitas das vezes, nós cristãos não estamos vivendo de forma coerente com aquilo que nós fomos chamados. Muitas vezes
esse cântico nas nossas bocas termina sendo uma incoerência. Porque muitas vezes o cristão não vive de pé, vive prostrado, vive abatido, vive sossobrando as tempestades. Como nós cantamos no início do hino, e diante daquelas ameaças, daquela ameaça da tempestade, muitas vezes cantamos, não temos um Salvador, como aqueles discípulos que estavam naquele barco, cantaram certamente, chegaram para Jesus, Senhor, não te dá que pereçamos. Muitas das vezes nós vivemos assim. E há uma passagem que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que em contraponto à nobreza da águia, que devemos copiar, em contraponto à firmeza, à força da águia, houve da parte do povo de Deus um sentimento diametralmente oposto a essa atitude da águia, quando especialmente os espias foram enviados para avistar a terra prometida. 10 espias voltaram com uma atitude de derrota. 2, sabemos os nomes, Josué e Caleb, vieram, olha, firme, vamos lá, possuamos a terra, eia, possuamos a terra, Deus nos prometeu, Ele vai nos dar, Ele vai nos garantir. Mas os outros 10 vieram com uma atitude de derrota. Eu quero abrir essa passagem lá com os irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Números, capítulo 13, no verso 31, verso 33, o livro de Números, no capítulo 13, verso 31 a 33, relata exatamente essa passagem. O parecer daqueles espias que foram mandados para avistar a terra. Eles então vieram e disseram o seguinte, no verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Meus irmãos, aqui está um outro bicho, um outro animal, um inseto. O povo de Deus tem que se renovar e tem que voar como águia, mas aqui a perspectiva foi completamente oposta. A perspectiva de gafanhoto, aquilo que os teólogos chamam de complexo de gafanhoto. E o verso 31 diz aí, olha, não posso, a promessa de Deus não vale de nada diante do meu temor. Eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os seus olhos nas circunstâncias adversas. E naufragaram como Pedro estava naufragando no mar da Galileia. No verso 31 ainda fala desse complexo de inferioridade. Eles são mais fortes do que nós. Eles são gigantes. No verso 32, meus irmãos, eles se transformam nos arautos do caos, é o que nós lemos aí. No verso 32, o pessimismo daqueles homens levou as pessoas, levou o povo de Israel a difamarem a Deus, a infamarem a bênção de Deus, infamaram a terra. Uma bênção de Deus, Deus preparou a terra prometida para eles, e eles começaram a falar mal daquilo que Deus tinha preparado para eles. Passaram a desprezar as bênçãos de Deus. Tem gente assim que é pregoeira do desânimo. No verso 33, a baixa autoestima, a fraca autoestima que eles tiveram.
eles eram príncipes de Deus, mas aqui eles falam que são gafanhotos. Se encolheram de filhos do rei a insetos. E no verso 33 ainda, eles têm uma visão distorcida da realidade. Eles são gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos, nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós moramos no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. E esse complexo de gafanhoto mudou completamente a perspectiva daqueles homens. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz no seu livro, Vivendo nas Alturas, uma história de uma senhora evangélica. Aquela senhora o procurou no seu gabinete pastoral. E ela já chegou em lágrimas no seu gabinete. Ela falou: pastor, achei que eu não ia ter a capacidade de me abrir na primeira sessão de aconselhamento, mas já cheguei aqui aos prantos, porque no prédio onde eu moro, uma senhora vizinha cometeu suicídio no dia de hoje. E pastor, vim aqui dizer que era para eu ter cometido aquele ato que ela cometeu. E chegou ali trêmula. E a história daquela senhora era a seguinte: seu pai sempre disse que aquela senhora, aquela pessoa, era um problema. Ela cresceu ouvindo essa afirmação da figura paterna, da figura do seu pai. E aquela mulher abraçou a primeira oportunidade e casou com um homem. E desgraçadamente aquele homem vivia dizendo a mesma coisa que o pai daquela senhora dizia a ela, que ela era um problema. Ela se afastou, divorciou daquele homem, casou de novo, e o segundo marido, a mesma coisa: você é um problema. Separou de novo, divorciou de novo, e o terceiro marido, a mesma história, e aquela mulher já estava completamente saturada, e chegou no gabinete do pastor Hernandes para dizer: pastor, eu estou a ponto de tirar minha vida, eu sou um problema. E o pastor Hernandes disse 3 coisas àquela senhora: minha irmã, em primeiro lugar, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é um problema. Você tem que rejeitar isso na sua vida. Você não pode dar ouvidos às sentenças condenatórias que as outras pessoas fazem a seu respeito. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Em segundo lugar, ele disse: você não é quem você pensa que é. Aquela mulher havia introjetado na sua autoestima, tinha introjetado na sua vida aquilo que as pessoas disseram, e ela mesma estava convencida de que ela era o problema. Então o pastor falou: você não é quem você pensa que é. E a terceira coisa que o pastor Hernandes falou para aquela senhora: você é quem Deus diz que você é. E abriu a palavra de Deus para mostrar àquela senhora que ela era regenerada por Deus, que ela era eleita e amada do Senhor, para dizer que ela era selada e habitada pelo Espírito Santo de Deus. Mostrou àquela senhora que ela era propriedade exclusiva de Deus. E nós somos assim, irmãos, herdeiros de Deus, embaixadores de Deus, somos a menina dos olhos de Deus.
Não devemos ter o complexo de gafanhoto, mas devemos sim aprender com a pedagoga de Deus, esse animal que é a águia. Em primeiro lugar, irmãos, a águia nos ensina a habitar nas alturas. Habitar nas alturas. Lá em Provérbios, capítulo 30, verso 19, diz exatamente isso. Vamos conferir, se puder. Pronto, deixa eu mais rápido que eu. O caminho da águia no céu. A águia habita as alturas. A águia não foi criada para os vales. A águia não foi criada para viver nas depressões da terra. Deus a criou para as alturas. É lá também que devemos mirar sempre. Ela voa alto. Ela voa sobre os mais altos picos. Alguém já comparou a águia com outro bicho, uma ave, o iambu, que voa baixo e vive levando tiro de caçador, porque voa baixo. Nós temos que ser como a águia. Nós temos que viver nas alturas, com a cabeça no céu e os pés no chão, mas devemos procurar estar vivendo com a mente nas alturas, na presença de Deus. Tem muita gente vivendo num plano raso demais, tem muita gente vivendo num plano baixo demais, que vive sofrendo ataque de todos os lados. Tem gente vivendo em zona de perigo, tem gente pisando em terreno minado, tem gente que está pisando com os pés no território do inimigo. Vive machucados, porque não alçam voo mais para cima. Não alçam voo mais para cima. Há conhecido uma expressão no meio evangélico, do chamado crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. A águia voa alto. Interessante, meus irmãos, que o voo da águia é sempre maior do que o outro. Ela dá um primeiro voo é alto, mas o segundo voo é mais alto do que o primeiro, e o terceiro voo é mais alto que o segundo, e assim sucessivamente. O que é que isso nos ensina, meus irmãos? Nos ensina que na nossa vida, nós não precisamos viver uma vida de altos e baixos. Não, isso nos ensina que nós não temos que ser instáveis na fé. Tem gente que não cresce, tem gente que não se firma, tem gente que é reincidente no mesmo problema, no mesmo pecado. A águia nos ensina a vivermos nas alturas. Vivermos nas alturas. Interessante, irmãos, que a águia, quando avista uma tempestade, ela voa ainda mais alto. Ainda mais alto. Nós, quando enfrentamos as tempestades da vida, nós temos que seguir o exemplo da águia, voar ainda mais alto. Só que tem uma outra ave que tem uma outra atitude, o avestruz. O avestruz, o que é que ele faz? Enterra a cabeça na terra. Nós não podemos ser avestruzes, nós temos que seguir o exemplo da águia. Diante das tempestades da vida, nós devemos buscar refúgio nos braços do Deus vivo. Ele é nosso abrigo no temporal. Outra característica, irmãos, é que a águia voa em linha reta. Em linha reta. E aí eu faço uma comparação
com outro bicho muito querido, o urubu. A minha predileção pelo urubu se restringe ao futebol, tá certo? Mas, diferentemente do urubu, o urubu fica voando em círculos. E o urubu, diante de uma carne putrefata, ele se aproxima, ele se agrada, ele se delicia com as coisas que são podres. Nós não podemos ter, na nossa vida cristã, essa predileção por urubu. Predileção por urubu deve estar restrita à área futebolística, ponto. Mas na nossa vida cristã, temos que seguir o exemplo da águia, voar em linha reta, sem ficar sobrevoando as putrefações da vida, dando voltas em círculo, sem sair do lugar. Voemos em linha reta. Mas há uma segunda lição, irmãos, não apenas habitar nas alturas, mas em segundo lugar, a águia nos ensina pelo seu discernimento e visão. Discernimento e visão. A águia tem a capacidade fantástica de enxergar em todas as direções. Ela enxerga para frente, para os lados, e com um pequeno giro de pescoço ela enxerga também para trás. Ela vê tudo, enxerga os detalhes e toma sempre a melhor direção. O cristão precisa ter uma visão abrangente das coisas. Hoje em dia, meus irmãos, tem muita gente que não tem uma visão abrangente. Nós estamos na era da informação, mas parece que as pessoas estão, ao mesmo tempo, que tendo a possibilidade de acessar informação. Nesse tempo, dessa era da informação, parece que as pessoas se bitolam ao mesmo nível de informação, ao mesmo nicho de informação, e termina se alimentando dentro de uma própria bolha, chamada bolha das informações. Nós temos que ser como a águia, ter uma visão abrangente, não apenas aquilo que melhor agrada o nosso próprio umbigo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar todas as coisas, reter aquilo que é bom. Nós estamos nessa fase. O cristão tem a mente de Cristo, precisa olhar para a vida como Deus olha. Interessante, irmãos, que a visão é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos. O olho humano, o olho é uma máquina fantástica. O oftalmólogo John Wilson, ele diz que o olho tem mais de 60 milhões de fios duplos encapados. Que o olho é muito mais sofisticado do que qualquer câmara de imagem que o homem já tenha inventado. E uma coisa fantástica que temos também no nosso olho é a capacidade de focar o nosso olhar num ponto, sem perder a visão do conjunto, sem perder a visão do todo. Isso é possível graças a um dispositivo na nossa retina chamado fórea. A fórea nos permite focar num ponto sem perder a visão do todo. E os cientistas descobriram que a águia tem 3 fóreas. A águia tem um fórea que enxerga em cima, que enxerga na frente e que enxerga embaixo. E nós temos que aprender com a águia. Interessante, meus irmãos, que como a águia, nós precisamos ter uma visão do alto. É preciso ter uma visão clara do alto. A águia é a única ave que pode mirar o sol sem ficar deslumbrada.
Assim que temos que ser, temos que enxergar aquilo que outros não conseguem ver. O cristão precisa enxergar a Deus presidindo todos os atos da sua vida. É preciso enxergar com os olhos da fé, é preciso ter o olhar voltado para o alto. Tem muita gente letrada, muita gente reconhecida por sua grande capacidade científica, grande conhecimento, grande sabedoria, mas que passa pela existência sem reconhecer a figura de Deus. Tem gente que não consegue enxergar como a águia, não consegue olhar para o alto, não consegue ver a Deus. O cristão conhece a Deus. O cristão conhece a Deus não só de ouvir falar. O cristão conhece a Deus não só dos livros, mas ele tem um conhecimento íntimo, profundo e pessoal com Deus. Ele tem que olhar para o alto. Mas em segundo lugar, irmãos, nós precisamos ter uma visão nítida também à nossa frente, assim como a águia tem. Nós não podemos ser pessoas alienadas da realidade em que vivemos. Nós precisamos ser pessoas ativas na história da humanidade. O cristão precisa estar presente no contexto da vida social em que vivemos. Ele deve ser um agente influenciador, ele deve ser um elemento saneador, ele deve ser um referencial na vida social. Ele tem que ter a visão para frente. Foi assim, irmãos, com José do Egito, foi assim com Daniel, foi assim com Neemias, foi assim com tantos outros. A igreja deve ser a consciência do mundo. Não só olhando para frente, mas olhando para o alto também. Nossa visão do alto, ela é coerente com a visão para frente. Mas em terceiro lugar, temos que ser como a águia também, que consegue enxergar para baixo. É preciso uma profunda visão para baixo. Em Jó capítulo 39, não sei se o Gustavo que está ali operando, o Kézia, Jó capítulo 39, verso 29, o livro de Jó diz que a águia enxerga do alto a sua presa, enxerga o detalhe. Jó 39, 29 diz assim, estava falando sobre a águia, vem lá do verso 26, ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul. Verso 27, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Verso 29, dali descobre a presa. Do alto, ela enxerga lá embaixo, seus olhos a avistam de longe. Nossa visão de Deus e da história não pode tirar os nossos olhos dos vales, não pode tirar os nossos olhos das regiões abissais do sofrimento humano. Precisamos enxergar os necessitados, não podemos dicotomizar a vida, dizendo, vamos cuidar só da alma, do espiritual, e abandonarmos o ser humano, que é carne e osso. Não podemos nos preocupar só com a alma das pessoas e negligenciarmos as necessidades práticas das pessoas. O cristão deve ser solidário. Nós vimos aqui a campanha
do que descolar. O cristão deve ser solidário. Seu amor deve ser prático. Ele é alguém que abre a mão ao necessitado, dá pão a quem tem fome, consola o aflito, veste o nu, visita o enfermo, ampara o órfão e a viúva. Temos que ter a visão do baixo, do alto para Deus, da frente para a história, o contexto que nós estamos vivendo, e para baixo para o sofrimento humano. Aprendamos com a águia a habitar nas alturas. Aprendamos com a águia a ter visão e discernimento. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, temos que aprender com a águia sobre quebrantamento e renovação. Quebrantamento e renovação. Davi fala no Salmo 103. Salmo 103, se você puder abrir sua Bíblia comigo. Salmo 103. Especialmente no verso 5. Ele vai falar, abre aí, por gentileza. Está falando que Deus é que faz tudo isso com a gente. Deus faz uma coisa e outra, né? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E o verso 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Se renova como a da águia. E Davi fala sobre esse processo de renovação da águia. E como se dá esse processo de renovação da águia? Meus irmãos, quando a águia vê que as suas penas estão ficando velhas, quando ela vê que o seu bico já não está tão afiado e forte, quando ela vê que suas garras estão enfraquecidas, ela toma uma medida radical. Ela toma uma medida radical. Em primeiro lugar, ela decide interromper suas atividades. Ela suspende seus compromissos, cancela sua agenda. Ela interrompe seus voos, sua caça, suas aventuras, seu trabalho. Ela fecha a sua agenda. E ela então se refugia em si mesma. Vai para um retiro. Fazer um autoexame. Fazer, por assim dizer, uma profunda reflexão. E iniciar um processo de renovação e quebrantamento. Nós muitas vezes temos que fazer isso conosco. Sair um pouco da multidão, focar em nós mesmos, na nossa íntima relação com Deus, fazer essa introspecção, porque Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que daquilo que nós fazemos. Deus não está interessado, muitas vezes, no nosso ativismo religioso. Deus está interessado naquilo que eu e você somos, na relação com Ele. O que você faz ou deixa de fazer, o importante para Deus é o seu coração, é o meu coração, o nosso coração. E temos que aprender isso com a águia. É necessário tirar um tempo para buscar a face do Senhor. A águia se isola no alto do penhasco, meus irmãos. Há momentos que temos que fazer isso. Jesus fazia isso. Tinha certos momentos que ele se retirava e orar. Nós temos que fazer e buscar essa intimidade com Deus. Teve um momento na vida de Jacó também que ele fez passar todo mundo, ficou ele sozinho no val de Jaboque, e foi ali que Deus mudou a vida dele. Mas em segundo lugar, a águia
decide interromper suas atividades, mas ela decide arrancar as suas penas velhas. Meus irmãos, isso é um processo doloroso. Uma a uma, ela arranca todas as suas penas. Ela não se poupa das dores mais fortes. Da mesma forma, irmão, se nós queremos ter uma vida nova com Deus, nós temos que descartar muito peso inútil da nossa vida. Se quisermos subir a Betel, como Jacó fez, temos que deixar o peso de muita bagagem no caminho. Não há restauração sem reforma. Antes de construir e reformar, é preciso demolir, é preciso derrubar, é preciso romper com vícios que estão estabelecidos há tanto tempo. Há tanto tempo. A águia fica feia, ela fica feia, mas depois nascem suas penas novas. E aí, ela fica bonita, linda, com nova aparência. Mas não apenas ela decide interromper suas atividades, não apenas remover as suas penas velhas, mas ela decide esfregar o seu bico na rocha. Vocês já ouviram falar nisso? Ela decide esfregar o bico na rocha. Quando ela vê que o bico está ficando cheio de crosta, ela o esfrega na rocha até ficar em sangue vivo. Ela fica desfigurada, mas depois cresce um bico novo, forte como aço. Forte como aço. Nós também, como a águia, precisamos colocar nossa boca no pó. No pó. Precisamos remover muitas coisas velhas da nossa boca. Palavras torpes, palavras imorais, piadas imorais, críticas nada fraternas, acusações levianas. E hoje em dia, não é só na nossa boca, é do nosso dedo no WhatsApp, também nas redes sociais. A gente fica compartilhando muita coisa que não deve. Sem apurar, sem investigar, sem apurar, muitas vezes com acusações levianas e gravíssimas contra pessoas que muitas vezes nem conhecemos. É preciso colocar nossa boca no pó, meus irmãos, e fazer como a águia. Não devemos ser os arautos do caos, mas a nossa boca tem que ser boca de Deus, levando boas novas de salvação às pessoas que estão perdidas. Mas não apenas ela decide interromper a sua agenda, não apenas retirar suas penas, não apenas esfregar seu bico na rocha, mas ela decide bater suas garras na rocha. Quando ela percebe que suas garras estão fracas, impotentes, ela então bate com força sobre a rocha, até que aquela camada envelhecida e cheia de calo seja arrancada. De novo, ela fica em carne viva, ensanguentada. Nesse processo de quebrantamento, suas novas garras começam a brotar com toda força e vigor, e fica forte como ferro. Agora, remoçada e revitalizada, ela desce das alturas para dar continuidade à sua vida e às suas atividades. Nossas armas espirituais também não podem estar enferrujadas e ensarilhadas. Nós não podemos dormir em combate, nós devemos ficar firmes e colocar nossas armas espirituais atualizadas na presença do Senhor. Eu quero encerrar, meus irmãos, certamente muitas outras lições a águia teria para nos ensinar,
mas que nós sejamos, como diz a palavra de Deus, que nós possamos ser renovados como a águia, como o profeta Isaías bem disse no capítulo 40, que possamos ser como águias, não gafanhotos, que possamos habitar nas alturas, que possamos subir à presença de Deus e ter em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que possamos ter o discernimento e a visão de enxergar aquilo que os olhos da fé nos permitem enxergar a presença de Deus, enxergar a proteção de Deus. Devemos olhar para cima, olhando para Deus, olhar para frente, ver o nosso contexto histórico e que estamos vivendo, olhando para baixo, sendo solidário e nos identificando com a dor do próximo. E a terceira lição, o quebrantamento e a renovação. Nós não devemos aceitar para a nossa vida nada menos do que Deus projetou para nós. Nós não somos quem os outros dizem que nós somos. Nós não somos aquilo que muitas vezes nós mesmos achamos que nós sejamos. Não, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Que sejamos como águias e não como gafanhotos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.